Fala aí, rapaziada, vamos pro segundo round. É isso aí, meu amigo. Tá pensando que aqui é trabalho. A gente conversou, né, com o nosso querido Bruno Lawrence, que é sensacional, né, cara? E agora a gente vai falar com o Juliano Lima, que inclusive já chegou por aqui, né, pra gente poder conversar, né, com o Juliano Lima aqui, né, na Rádio Top Sport. Você pode chegar curtindo. Juliano Lima, cara, muito obrigado. Quero agradecer muito você por aceitar o convite. Eu peço até desculpa não ter te respondido, mas estava na live ali com o Bruno Lawrence, já vim aqui, então correria total. Mas queria te agradecer demais, cara. Que isso, eu que agradeço pelo convite. Estava acompanhando um pouquinho ali o final da entrevista com o Bruno Lawrence, e ele é um cara sensacional, um companheiro aí de trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar com ele um curto período pela Fox, e é um cara muito bacana, muito do bem e um grande profissional. Pô, sensacional, cara. Eu fico muito feliz, cara, porque esse momento de pandemia tá dando uma oportunidade da gente estar conversando com vocês, aprender, né? Com vocês que estão aí já na estrada, né, cara? E assim, eu fico muito feliz mesmo vocês aceitarem o convite para conversar conosco, falar um pouco de carreira, falar um pouco de mercado e falar também um pouco das histórias que a gente gosta, né, ô Juliano? Mas agradecer demais, cara, de coração. Vamos lá, é um prazer compartilhar isso com vocês e mostrar um pouquinho da história, mostrar os desafios do jornalismo esportivo. É um prazer, vamos lá. Pô, sensacional. Juliano, cara, você começou, né, fez a faculdade na faixa, né? Mas Isso. antes de você ir lá fazer a sua faculdade, é uma pergunta que eu faço para todo mundo, cara. Quando o mosquitinho do jornalismo te mordeu, cara, de onde surgiu? Você era um atleta frustrado também, como todo mundo fala, ou não? Você sempre quis ir para a área de jornalismo, cara? Eu também sou um atleta Eita. frustrado e não jogo futebol como antigamente, não tenho mais a mesma frequência, mas sempre quis trabalhar no meio do futebol, sempre quis trabalhar com esporte, sempre gostei de muito esporte. E quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria por esse caminho, mas eu não sabia que ia ser repórter, assim, não tinha nenhum tipo de ideia que poderia trabalhar na reportagem. Tanto que quando eu comecei a faculdade, a minha ideia era ir para edição de texto, né, uma coisa Caramba. por aí, assim, conhecer outras áreas. E cheguei a trabalhar um curto período na edição de texto. Mas a reportagem ela surgiu já estagiando, trabalhando com uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, na minha vida, que infelizmente já faleceu tem alguns anos, foi um editor de texto que me ensinou demais. Posso dizer que ele foi parte da minha faculdade, eu acho que eu aprendi muito com ele. O nome dele é André Colandra, ele foi um grande profissional do Sport TV, da TV Globo, e também foi editor de texto da antiga TVE, TV Educativa, que hoje é TV Brasil, né? Pois é, e ele era editor da TVE e do Sport TV, então ele levava a linguagem da Globo, do Sport TV, para a TVE. Então ele ensinava essa maneira de contar histórias, o storytelling que a gente chama, né, que é a maneira que você consegue trabalhar para contar as histórias de uma maneira criativa, e ele ensinou isso, então ele foi à faculdade nesse sentido para mim e para outros profissionais que trabalharam na TVE naquele momento, tem gente na Globo, gente na Record, tem gente em outras emissoras, então o André foi um grande professor que passou pela vida. Pô, sensacional. E é interessante você falar isso, porque você começou lá na produção, lá na TVE, fez o estágio, né, todo lá na TV. Cara, e assim, eu tenho muita curiosidade de saber como é que é o trabalho, né, ou era, né, o trabalho na TV educativa, né, porque a gente sabe que não é uma grande emissora como a Globo, enfim, né, a gente pelo menos imagina que o nível de investimento é menor, mas de uma certa maneira tem um incentivo lá, né? Ornamental. Eu queria saber como é que era esse ambiente lá. Então, eu peguei uma fase muito boa da TVE, foi uma fase de formação, porque o investimento do esporte era uma década muito importante no Brasil quando se fala de esporte. Eu entrei na TVE em 2005 e o editor-chefe da TVE de esportes, ele era editor no Sport TV também. Então, o sonho dele era transformar um núcleo de esporte da TVE em algo forte. E no passar dos anos a gente conseguiu transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu transmitir os Jogos Mundiais Militares, a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, e entre tantos eventos. E o evento que deu aquela grande impulsão na carreira de muitas pessoas
foi os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, porque eu estava deixando de ser estagiário, produtor de um programa já antigo da TVE chamado Esporte Visão, que tinha Márcio Que... Guedes, Paulo Isso, Stein. clássico, cara, que clássico, clássico demais. Eu comecei no laptop, eu lia as mensagens, eu Caramba. era da parte da interatividade, foi aí que eu comecei a fazer ao vivo. Eu não tinha a mínima noção de ao vivo. E sensacional, logo com quem, né, cara? Pô, Pois é. monstro, né, cara? Você começou já, pô, lá em cima, né, cara? Por isso que eu tô te falando, foi a oportunidade ali. Então foi uma década muito importante. Então aquilo foi crescendo. O núcleo que era formado por 10 pessoas começou a crescer, chegou a ter 45, quase 50 pessoas no núcleo de esporte da TV, porque a gente teve transmissão, então precisou contratar bastante gente, formar bastante gente. Então vários estagiários, com o passar do tempo, se transformaram em editores, repórteres, então apresentadores. A Cris Dias, que trabalhou anos na TV Globo, era apresentadora do programa que eu trabalhava, o Estádio, que é um programa de esporte olímpico. Sim. Que outro programa muito maneiro, né? Assim, era um programa muito maneiro também de acompanhar. Pô, bem bacana. Que ele foi um programa que era muito parecido com o Esporte Espetacular de hoje. Então ele tinha aquela base de falar de todos os esportes. Então foi muito bacana, foi muito importante para mim. E lá eu trabalhei com muita gente que está no mercado hoje. A Daniela Boaventura, que hoje está na Fox Sports, também virou repórter no mesmo dia que eu virei. Foi até engraçado isso, a gente trabalhou junto depois. E foi o PAN de 2007 que realmente levantou, porque a TV precisava de gente, pegou quem já estava meio que pronto para entrar. É claro que a gente estava no início de carreira, muita coisa para crescer, mas estava pronto para assumir aquele papel. Então a gente muitos viraram repórter em 2007 para 2008, e aí comecei a carreira como repórter. Mas na verdade eu nunca quis ser repórter, como eu te falei, na faculdade, em lugar nenhum. Sempre quis ficar nada de câmera, nada disso. Foi esse André que eu te falei que me perturbou, falando assim, não, você tem que ser repórter por isso e aquilo, por isso e aquilo, e ele me incentivou demais. Aí eu comecei a entender o que ele queria dizer, que reportar não é simplesmente você aparecer nessa telinha aqui, como a gente estava aparecendo. Reportar é você contar histórias, é você poder ter a oportunidade de mostrar a sua visão diante das histórias. E a maneira como você conta faz toda a diferença. E isso foi crescendo, apaixonando, e eu fui gostando dessa ideia de ser repórter. Daí, em 2007, eu tive a oportunidade de cobrir o PAN, os Jogos de Pequim daqui, mesmo cobrindo daqui com os atletas que ficaram, as famílias. Pô. E aí a coisa foi acontecendo, entendeu? Pô, sensacional, cara. E assim, é bacana que você já começou em dois eventos que são muito grandes, assim, né? O PAN é um evento grande mesmo, daqui é um evento grande, e a Copinha também é um evento muito importante, né, cara? Que é a maior competição de futebol juniores do Brasil é a Copinha. Queira ou não, tendo desnível ou não, mas é o campeonato também mais democrático, né, hoje. Pois é, porque a gente aprende. Na verdade, a gente teve essa base de construir histórias, né, de escrever roteiros e contar histórias, matérias, mas também precisava aprender a fazer ao vivo. E as transmissões, eu aprendi muito na TVE, essas transmissões de futebol, essa dinâmica do futebol, de você entrar ali junto com o narrador, com o comentarista, entrar na hora certa, participar de uma forma sincronizada, sem atropelar. Isso tudo você vai aprendendo com a prática mesmo, é prática. Tem que ir fazendo para crescer. E a TVE foi uma base disso, foi bacana, foi importante. Tanto o Copa São Paulo, quanto a Série C do Campeonato Brasileiro, que a TV investiu na Série C na época. Então a gente conseguiu. E os Jogos Mundiais Militares, que foi a Olimpíada da TVE, na verdade, né? Ela investiu pesado nisso e a gente transmitiu como se fosse uma Olimpíada mesmo, com aquela mesma vontade e com a mesma qualidade que esse editor que eu te falei trouxe do Sport TV, a dinâmica e a maneira de transmitir um grande evento, no caso, os Jogos Mundiais Militares. Pô, sensacional. Jean, o microfone tá legal aí, cara? Tá dando pra ouvir legal? Não tá chiado, não, né? Ah, tá. Beleza. Porque ontem eu tava entrevistando o Renato, tava parecendo que o mundo tava caindo, eu tô até com medo. Então, Jean, mas aí você ficou durante 6 anos, né? Lá no sistema, né, da EBC, né? E aí eu queria saber de você uma história, né, desses eventos, né? Porque você era muito novo ainda dentro da carreira. Queria saber se teve alguma história engraçada, algo que aconteceu que te marcou nesse início de carreira e que serviu de aprendizado para depois não errar, né, na carreira. Sim. Eu acho que a gente aprende o tempo todo, né? Acho que falar que a gente aprendeu e deixou de aprender não existe, mas a gente vai aprender a vida toda.
E eu acho que a maturidade tanto do lado pessoal, no trabalho, eu acho que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai errando, acertando de um lado, errando do outro, mas eu acho que é o comprometimento. Eu acho que com o passar do tempo eu peguei essa palavra comprometimento de uma maneira diferente. E foi com as pancadas da vida mesmo, da profissão, que me ensinaram isso. E isso não ficou só na TVE também, em outros lugares que eu passei, aprender a maneira, a forma correta de chegar em algum lugar, o comportamento ali para buscar um determinado objetivo. Então, acho que isso tudo é pessoal, é muito da pessoa realmente de buscar entender como é que funciona isso, mas é muito importante a gente ter essa convicção que a gente está sempre aprendendo. Sempre, sempre, sempre. O Juliano de hoje, 2020, ele vai continuar aprendendo, como o Juliano que começou na TVE em 2005. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo. E quando eu saí da TVE, eu saí com uma base muito interessante de 6 anos e eu senti que era a hora de voar, senti que era o momento de voar. E eu recebi uma proposta de uma outra emissora, uma outra TV aberta. Eu achei que não era o momento na época, porque eu precisava mais tempo e eu tinha um sonho de ir para uma outra emissora. Foi aí que, quando passou o tempo, pintou uma vaga temporária no Sport TV. Eu achei que era o momento. E aí eu fui numa vaga que era de 3 meses, na época, final de 2011. Eu saí, eu cobri o Pan de Lima pela TVE, foi o último grande evento que eu fiz. Eu fui para Lima fazer o Pan de Lima. Sensacional, cara. E aí quando acabou o Pan de Lima, eu falei, agora tá na hora. E aí pintou essa vaga de 3 meses. Eu saí de um emprego fixo para encarar um trabalho temporário, sem saber o que ia acontecer. Mas foi importantíssimo, que aí eu passei a fazer Campeonato Brasileiro Série A, Série B, vôlei, basquete, NBB, Superliga. Então, assim, eu comecei a ganhar uma bagagem muito interessante ali e aprender, absorver tudo que eu podia. E eu acabei ficando um pouco mais de 1 ano. Vamos arredondar aí 1 ano, porque eu ia ficar só 3 meses, né? Sim. E aí, quando eu saí do Sport TV, porque a vaga não ia ter a vaga fixa e tudo mais, eu senti aquele dever cumprido. Eu falei, eu fui bem, agora é uma questão de tempo para ver o que vai acontecer. E aí eu passei a fazer alguns freelas, fiz freela na Record, no SBT, no UOL, mas aguardando o que ia pintar. Até que em março de 2013, o Sport TV me chamou novamente e falou o seguinte, tá a fim de ficar? Eu ia ficar, tava tudo encaixadinho para ficar. No dia que eu estava ali, com um papel na mão para fechar tudo, eu recebi uma ligação. E aí eu atendi normalmente, e aí era a Fox me chamando para conversar. Sensacional. Então, assim, se 9 da manhã não tinha nada, depois do almoço eu estava com 2 propostas de trabalho, assim, um negócio muito louco, em poucas horas. Caraca, cara. Como é que é a vida, né, Juliana? A vida muda em 24 horas. Cara, tudo pode mudar, né? Parece até jogo da Band News, né? E é interessante. Aproveitar só mandar um abraço aqui pra Juliana Guimarães, cara, que entrou aqui, deu uma olhada aqui. Querida Ju. E aí, mas voltando só um pouco naquele lance da Globo, cara, eu imagino que também tenha sido uma pergunta que eu fiz pro Bruno, e eu faço para todo mundo, como é que é o primeiro dia na Globo, cara? Como é que é, cara? Você sair da TVE e assim, você, opa, tô pisando na Globo, cara. Como é que fica a cabeça? Né? Eu tô em outro mundo. Porque tem todo um sistema de trabalho, uma maneira de toda montadinha, a sua caixinha funcionando, eventos, jornalismo, a parte de séries. Então, assim, é tudo bem encaixadinho, que a gente tem que ali aprender, observar, entender com quem eu falo isso, com quem eu falo aquilo. É tanta gente que a gente fica um pouco perdido, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. E 2012 foi um ano muito importante para mim por isso. Eu acho que eu cresci muito ali no Sport TV. E acabei, na época, conversando, optando e fui para a Fox. Mas eu fui porque eu não tinha nada certo com nenhuma. Então, assim, eu não troquei nada. Foi tudo assim... Aconteceu no mesmo dia, e aí eu escutei as 2 possibilidades, achei que talvez aquele caminho seria melhor naquele momento, e fui, assim, e não me arrependo de nada, a gente tem que aprender com tudo, eu te falei, isso é importante, né? E quando eu saí do Sport TV, eu fiquei esses meses parado fazendo freelas, e aí foi quando me chamaram, as 2 emissoras, aí eu fiquei naquela, e agora o que eu faço? Caramba. Eu tinha que dar uma resposta até 5 horas da tarde, não sabia o que fazer, e aí eu conversei com algumas pessoas, e aí fiz a minha escolha e acabei ficando na Fox durante quase 6 anos. 5 anos e alguma coisa.
E lá eu cobri 2 Copas do Mundo, Jogos Olímpicos do Rio, a Copa do Brasil eu fiquei 64 dias em Fortaleza, eu cobri todos os Caramba! jogos de Fortaleza, fazia ao vivo de todos os jogos. Jogos Olímpicos eu fiquei no vôlei de praia, então eu era o setorista do vôlei de Poxa, praia, ficava ao vivo horas e horas do dia, transmissão de quase todos os jogos do vôlei de praia, e aquilo também foi muito bom para mim. A Copa do Mundo de 2018 eu não fui para a Rússia, eu cobri daqui, mas é porque eu já estava vendo que 2018 já era um momento de mudança para mim. Eu já estava com novas metas, já estava desenhando o que eu queria. uhum. E aí, quando chegou ali mais ou menos em abril, eu já sabia, um pouco antes, março, eu já sabia que não ia para a Rússia, eu já estava desenhando a minha meta futura, assim, já estava, o que eu penso para mim agora. É muito importante a gente pensar nisso, desenhar as coisas Isso. e projetar. E aí eu saí da Fox logo depois da Copa do Mundo. Eu saí da Fox, a Copa acabou, eu fiquei alguns dias, acertei ali a minha saída e saí da Fox mais ou menos ali em agosto. E nesse período que eu fiquei parado, assim, mas estudando e vendo algumas possibilidades, eu acho que foi muito importante também para entender o que eu queria da vida. Então, eu acho que foi muito legal isso. Então, eu aproveitei para estudar Uhum. idiomas, eu aproveitei para fazer cursos, eu aproveitei para entender o que eu podia fazer e o que eu queria de fato. Aí, em janeiro de Peraí, 2019, vamos lá, vamos segurar aqui só um pouco pra gente vamos chegar lá. na Globo. Aproveitar e Ah, mandar um tá. abraço pro Jackson Pinheiro, que tá aqui também, acompanhando a live. Tá, Jaquito. Fox. Fox, você chegou lá na Fox, foi um momento que talvez você tenha vivido ali, pô, bacana, né, cara? Copa do Mundo, Olimpíadas, e você contou que ficou lá no vôlei de areia. Cara, mas eu queria saber de você, qual é a sensação de você estar cobrindo um evento tão magnífico como uma Olimpíadas, cara? Porque é absurdo, cara. A Olimpíada é uma Copa do Mundo, Champions League. Eu sou fascinado pela Champions League, cara. Mas a Olimpíadas é algo absurdo, cara. É algo Pô, absurdo, né? é o maior evento do mundo, na minha opinião, gente. Eu queria saber como é que foi para você estar pisando lá, vivendo aquele clima olímpico, cara. Ah, é muito especial. E mais especial ainda porque o vôlei de praia ganhou a medalha de ouro, né, no masculino. Então, assim, fazer parte daquela história foi muito legal, assim. Isso. E Bruno Schmidt, o Alisson, então, assim, foi muito legal acompanhar aquilo de perto e cada jogo ali uma emoção diferente, conhecer atletas que você só olhava pela televisão, não tinha ainda aquele contato, né, os estrangeiros no caso. Então foi muito especial. Aquele clima olímpico, não só na quadra, como na arquibancada, né? Aquela Caramba. interação realmente era muito especial. E aí eu tinha oportunidade, às vezes, num horário curtinho ali, eu tenho uma sobra aqui, acabou o vôlei de praia por Aham. hoje, ia lá na piscina, Michael Phelps vai nadar, eu vou lá ver o Michael Phelps, ia lá no Que atletismo ver o doideira, Bolt. cara. Então eu tentava encaixar para acompanhar, para não perder aquele momento, né? Na nossa casa, né? Era muito especial. Mas cobrir o vôlei de praia foi sensacional, porque eu morei em Copacabana um bom tempo da minha vida, então aquela areia de Copacabana ali tem um significado para mim. E aí, de repente, eu consigo cobrir uma Olimpíada dali, da arena do vôlei Pô, de cara, praia, que né? E sensacional. foi muito importante, foi muito legal, foi muito bacana. E aí, Pô, acompanhar aquilo de perto. cara, e é legal, né? Porque é uma viagem, mesmo estando em casa, né? É uma viagem, né? É um clima diferente, um momento único, né? No mundo, né, cara? E o vôlei de areia, cara, é um esporte muito bacana e o de Brasil é muito forte, né, cara? Quando caiu aquela escala, a escala de cair lá no vôlei de areia, você falou, opa, peraí, eu tô Bem melhor forte. do que o pessoal que tá no basquete, né? Que é quase que, pô, bateu os Estados Unidos, né, cara? É quase que impossível, né, cara? Aproveitar e É. mandar um abraço aqui pra Lívia Nepomuceno também entrando aí, Juliano. Lívia, manda um E, beijo pra ela. pô, e aí, cara, as Olimpíadas é uma coisa absurda. Mas eu imagino também que ali na Fox você tem tido a oportunidade de fazer jogos, né, e eventos também que, assim, no Brasil, né, contemporâneo, o brasileiro curtia muito, era futebol nacional, campeonato brasileiro, e com a vinda da Fox, com a Sul-Americana na época, né, a Libertadores, o brasileiro começou a criar aquela paixão pela Libertadores, né, e
queria saber de você como é que foi os eventos também na Fox, cara, porque eram eventos que não tinham no Sport TV antes, né? Ou então quando fazia a transmissão não era aquela coisa de dar aquela importância devida como a Fox dá, né, aos eventos que ela traz ali, até porque é a marca dela, né, cara? Assim, eu tive a oportunidade de cobrir Libertadores, para mim foi muito legal, foi muito importante mesmo, assim, eu fiz jogos no Brasil e fora do Brasil, eu acho que também ajudou muito nessa bagagem para fazer transmissões, Sul-Americana também, cheguei a fazer Copa do Brasil também, então foi um período de um ganho muito interessante profissionalmente falando, assim, eu tive essa oportunidade de conviver com grandes profissionais, aprender mesmo diariamente com essa coisa do factual, essa coisa de você correr atrás da notícia, estar sempre atento, né, à apuração. Então, foi muito legal, foi um período bem interessante mesmo. A Olimpíada, só para concluir o que você falou, eu acho que ela é desafiadora porque você trabalha muito tempo em pouco tempo, sabe? Você concentra horas do seu dia. Eu chegava a trabalhar quase 15 horas por dia, Caramba, 16 cara. horas por dia, e num período curto, mas era um período muito intenso. Então a Olimpíada tem esse diferencial em relação à Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é um período maior, você trabalha bastante também, mas a Olimpíada ela é um período curto e você trabalha demais. Mas é fascinante. Eu acho que é difícil até dizer qual o melhor assim para trabalhar, porque são eventos fascinantes assim. Caramba, sensacional. O meu sonho é uma Olimpíadas ou a Champions League, cara. Um dia, se eu puder assistir um jogo da Champions e um evento das Olimpíadas, eu acho que eu já posso encerrar. E, Juliano, depois, né, você saiu da Fox, né, e foi trabalhar na Band com o nosso amigo Tamo Junto, né, com a equipe do Edilson, né, aqui na Band. Queria saber como é que foi o convite, como é que foi que surgiu, e também ter a oportunidade de trabalhar numa casa onde o jornalismo esportivo também é tão tradicional, né, cara, e respeitado, né, cara? A Band ela apareceu no final de dezembro, foi quando eu falei para você que eu estava num período de entender o que eu queria, mas aí surgiu, eu achei que era uma oportunidade de repente de ver como é que funcionava, como é que seria esse projeto, e acabei ficando e aceitei. E aí comecei na primeira semana de janeiro, e aí o meu papel na época era trabalhar com o Flamengo. Então eu tinha que tentar marcar entrevistas exclusivas com o Flamengo, dos jogadores do Flamengo do início de 2019, tentar focar mais no Flamengo. Então eu era meio que uma espécie de setorista na época. Então eu tinha essa missão de trazer, fiz várias entrevistas na época, Henrique Dourado, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, entre outras entrevistas que a gente conseguiu na época, e focando realmente, concentrando isso para o programa. Eu fiquei pouco tempo, tá? Então, assim, aconteceu que eu fiquei pouco tempo mesmo, porque eu tinha em mente o que eu queria de fato, ia chegar a qualquer momento, então eu estava muito concentrado naquilo, e quando eu saí, eu fiquei coisa de 2 meses. E aí eu acabei fazendo alguns freelas em outras emissoras para a Copa América, né, para também não ficar de fora da Copa América no Brasil. E aí, depois da Copa América, eu recebi o convite para voltar para o Grupo Globo. E aí foi um momento que eu mais esperava, um momento especial para mim, porque eu sabia que era um outro momento, não era igual 2012. Eu ia ter a oportunidade de trabalhar em todo o grupo, então eu poderia fazer tanto TV aberta quanto TV fechada, quanto site, quanto, enfim, abastecer todas as plataformas e contribuir da melhor forma possível. Então, assim, eu posso dizer hoje que eu vivo o momento mais feliz da minha vida, assim, profissionalmente. Sensacional. E estou realizado e tenho muitos planos, assim, é como se você começasse um relacionamento, assim, que você vê muitos planos pela frente. Então, é um momento muito especial para mim. Aproveitar e mandar um abraço para o Rafael Seabra, tá aqui, ó, acompanhando também a nossa live. E aí, você fala hoje da Globo, né, cara? E hoje o interessante que é uma Globo diferente, né? Antes tinha aquela questão da separação, né? Do Sport TV, eram meio que equipes diferentes. Hoje não, é tudo unificado, né? E aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Garcia também, que está aqui nos acompanhando, parceiro, sempre dando muito apoio, cara. Tamo junto. E aí, hoje você tem a oportunidade de trabalhar, né, no Globo. Hoje Globo é total. É tanto Sport TV, TV Globo, site. E eu queria saber de você,
Como é que é essa experiência, cara? Porque muita gente que está nas faculdades imaginam que vai chegar tudo pronto, opa, microfonezinho na mão, né, tudo tranquilo. Queria que você contasse um pouco como é o seu dia a dia e a experiência hoje no Grupo Globo. Lembra que eu te falei que a gente está sempre aprendendo? Então, eu cheguei, comecei a ver que eu tinha muita coisa para aprender e continuo aprendendo. Tanto na parte de produzir conteúdo, tanto na parte de pensar numa história, de como contar uma história. Convivo com profissionais fantásticos. A Ju é um exemplo disso, a Ju Guimarães. Então, assim, é um aprendizado diário, assim, tanto em transmissões, eu converso muito com o grupo de transmissões, o grupo de repórteres enfim, do jornalismo em si. Eu tenho feito também jornalismo durante a pandemia, tenho trabalhado no RJTV, na Globo News também, então tenho ajudado o jornalismo nesse momento de pandemia, sair um pouco do esporte, trabalhado no geral também é muito interessante também para você crescer, abrir o leque mesmo, é muito importante. E está sendo fantástico. Agora, é um mundo novo também, porque como juntou tudo, tem uma estrutura toda montada, eu digo, de pensamento. Então, assim, eu sigo aprendendo. Eu estou completando um ano agora da volta. Então, assim, eu sigo aprendendo mesmo. E observando pessoas que eu, assim, admiro demais na profissão, sabe? A nosso grupo de reportagem, por exemplo, é um grupo muito querido. Pessoas muito queridas, me receberam super bem. Então, eu converso com todos eles, sabem, me passam vários conselhos. E está sendo fantástico conviver com pessoas como André Galindo, Kiko Menezes, Pedro Conservani, Regis Reis, a própria Ju Guimarães, Richard de Souza, sabe? Tem tanta gente, é tão difícil eu falar, tem tanto nome, Karen Duarte, Léo Ramauak, André Pessoa, Ana Helena Google, tem tanta gente, são 30 pessoas, é muita gente. É muita gente, né? Então, assim, é muita gente boa, muita gente que cada dia apresenta um projeto diferente, um projeto fantástico, aquilo é uma sementinha que se transforma em um grande projeto. Então, a casa tem aquela coisa de você contar história, você transformar aquela história, né, num formato com força mesmo, para prender a pessoa de casa, seja uma matéria de 2 minutos, uma de 10 minutos, uma de 20 minutos. Então, conviver com esses profissionais, para mim, está sendo algo fantástico, de verdade. E quando você chega, você tem que parar e falar assim, opa, eu tenho muito que aprender mesmo. Pô, sensacional. Juliano, o Regis é responsável por desistir de um sonho, né? Mas graças a Deus que ele fez isso, porque teve uma matéria uma vez que ele foi fazer do futebol feminino, né? Foi o Flamengo e Iranduba, né? Jogo das semifinais, acho que foi. Ele chegou a fazer a matéria, tô eu narrando lá pra rádio que eu tinha web, né? Com celular, né? Que tinha aquele programinha, eu com o celular lá narrando, tal, com o microfone improvisado, tô narrando. Aí o Regis, vai, continua narrando. Aí botou pra filmar, né? Tal. Filmando, aí eu narrando. Aí tinha um colega meu olhando assim pra minha cara, tal. E assim, meio estranho, né? Mas eu, me sentindo. Aí, pum, saiu. Aí eu perguntei pro câmera, né? Falei, e aí, quando essa matéria vai domingo no ar? Aí eu falei, domingo? Cara, fiquei esperando. Aí não foi pro ar, cara, a matéria. Eu falei, Aí eu falei com o colega, sacanagem, Regis. Aí o cara falou assim, você sinceramente queria que ele colocasse na passar vergonha? Você tem a língua presa narrando, é um negócio muito doido, cara. Mas o Regis é um cara, agora tirando isso, é um cara muito bacana, cara. Não, é uma das pessoas muito bacanas. Dá atenção, é um cara muito legal. Só é de outro mundo, né, cara? Ele só é um cara meio de outro mundo, né? Mas é um cara bacana. Ele transforma a imaginação dele em uma matéria fantástica. Ele tem um talento espetacular. Ele e o Kiko também, o rei das lives do Instagram. Mas, Juliano, tem que te fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. Uma curiosidade que eu tenho. Porque, assim, no jornalismo esportivo, a gente trabalha naquilo que a gente meio que vive, né? A gente tem uma noção, mais ou menos, que como o Flamengo vai jogar, como o Coritiba vai jogar, como é que você como setorista tem mais ou menos uma noção, né, do momento ali da diretoria, de como conviver. Então você tem uma notícia que você pode trazer nova, mas é algo que não é tão imprevisível. Quando você vai para o jornalismo, né, na rua, né, vai cobrir pandemia, você trabalha com o inesperado. E aí eu queria saber de você como é que é
o seu preparo, né? Tanto quando você vai fazer uma construção de uma matéria esportiva, e como tem sido para você fazer essa construção hoje, ajudando no jornalismo, né? Enfim, indo para a rua e criando matérias para o RJ. Eu acho que o esporte, a gente absorve tudo que é ligado ao esporte desde criança. Então, acho que isso facilita demais. Você está atualizando ali as informações do que vem acontecendo, isso já faz parte do dia a dia, é um prazer para você. Então, você está sempre lendo o que está acontecendo, está sempre acompanhando, tem suas fontes. Então, tudo vai acontecendo de forma bem natural. Você vai conseguindo, você vai fazer uma reportagem, de repente, um treino, você acaba naturalmente por dentro daquele treino, porque você acompanha o dia a dia daquele clube. Então, assim, a gente lá não trabalha como setorista, cada dia a gente pode estar num lugar diferente, até para não ter essa identificação também. Não, mas assim, a gente acaba... Juliano, é só falei do setorista que eu falei em relação à Band, entendeu? Sim, não. Não, sim, na época era diferente porque ela estava no Flamengo, mas lá a ideia na época era mais trazer entrevistas, bate-papo com esses jogadores. Então não era muito aquela coisa de você ficar ali fazendo suas fontes, assim, o ideal ali era você produzir entrevistas, ali era mais isso. E aí você arrancar algumas coisas da entrevista em si. Mas nessa época de setorista, eu acho que é muito importante você ter suas fontes, você estar sempre muito atento a tudo, sabe? É muito importante. E assim, é prática, é algo assim que você tem que realmente entrar e pensar o seguinte, olha só, eu preciso fazer as minhas fontes, eu preciso crescer esse universo, eu preciso entender do que está acontecendo, entendeu? E eu preciso ter também a minha visão sobre a história, porque você também tem que ter a sua maneira de passar a história, eu acho que é legal isso. Mas agora, não sendo setorista, você acaba acompanhando todos os clubes, então você acaba tendo pelo menos uma ideia de como contar a história. E aí o decorrer é a informação que vai chegando, é a maneira como você vai acompanhando a coisa, notícia vai e vem, e você vai transformando essa massa num bolo, e aí vai transformando aquilo numa matéria. Mas contar histórias é muito difícil, contar uma história atrativa é muito difícil. Eu digo assim, quando você vai fazer uma matéria mesmo, editada, uma matéria para o dia seguinte... sem um ao vivo, assim, mais a matéria pronta. É bem difícil você transformar uma grande história. É uma coisa, e assim, o trabalhar com o imprevisível, tentando criar algo ali, né, uma massa, né, uma história, principalmente do cotidiano, né, cara, principalmente dessa questão do drama que a gente vive, né, do coronavírus. É um drama, porque famílias que se vão, né? Pessoas de família, tem famílias que vão todas elas, né? Pessoas morrem, 2, 3, 4 pessoas de uma perda. Já é difícil, imagina pessoas que perdem até 4 pessoas, né? É também algo que a gente acaba vivendo, né, Juliana? Um drama que é do outro, mas que você acaba se apegando também, claro, né? Porque você está contando essa história, né? Claro, eu tive uma experiência logo no início da carreira que eu fui cobrir seleção de base na Granja Comari. E aí teve uma forte chuva no Rio naquela época, né, na semana, né, no dia anterior. E eu acabei ficando em Teresópolis, que foi aquela época da tragédia da região serrana. Sim. E aí eu acabei ficando uma semana em Teresópolis, acompanhando aquilo, entrando ao vivo, dando informações, números de mortos, lugares que as pessoas poderiam ajudar, entregar mantimentos, entregar roupas, sabe, doações em geral. Então, aquele momento foi muito especial para mim como ser humano, né? Eu pude crescer muito como ser humano. E agora, na pandemia, a gente sente na pele porque é um vírus que está atacando o mundo todo, a gente está sentindo isso na pele, a gente está aqui em casa, você está em casa, eu estou em casa, a gente está trabalhando de casa muitas vezes, eu tenho trabalhado na rua também, mas a gente mudou a nossa maneira de viver. Então, afeta todo mundo, né? Então, assim, a gente conta uma história, mas a gente sente na pele da pessoa, né? A gente está ali convivendo e sentindo na pele o que é aquela história. É claro que às vezes você faz uma matéria e vê, nossa, olha a situação da pessoa, né? É até difícil você contar isso. Mas de uma certa maneira você sente aquilo toca você e você acaba tendo muita sensibilidade na hora de contar aquilo, sabe? Você tem muito cuidado em contar aquilo, muito carinho para contar aquilo, para trazer o melhor, não só para a pessoa, mas para o público que está assistindo, entendeu? Eu imagino que seja uma dificuldade, né? Porque o jornalismo esportivo, ele é quase que também um entretenimento, é informativo, mas é uma informação para o entretenimento das pessoas, né? Agora, quando você vai fazer o jornalismo mesmo, né?
é algo assim do dia a dia. Eu até vou te falar, cara, trabalho no hospital do Andaraí, né? E eu vi uma companheira, né, batendo aqui, de trabalho, ela estava contando uma história, eu não sei qual era a matéria, porque tá na hora passando, mas ela estava com um familiar, né, chorando e ela também chorando, né? Então eu fico imaginando como é difícil, cara, porque você tem que entrar no ar, você tem que manter a sua seriedade, sua postura com uma história que toca o coração, um drama de uma família, de uma situação difícil. E eu imagino que para quem é do esporte, que está ali para levar informação, mais de algo que é, né, entretenimento, ir para a rua, talvez seja mais desafiador do que aquela pessoa que no dia a dia dela ela já traz realmente questões de violência, questões mesmo de saúde, enfim. É um desafio enorme, né, Juliano? Aproveitar e mandar um abraço pro João Venturi aí, que também entrou. Parceiro, grande amigo, João Venturi. Eu acho assim, é desafiador, claro que é desafiador trabalhar com geral também nesse momento de pandemia, mas é enriquecedor também. Eu acho que quem está tendo essa oportunidade de trabalhar na pandemia, que é do esporte, está trabalhando também no jornalismo chamado geral, está crescendo muito, né? Está tendo uma oportunidade de crescer muito. E quando voltar tudo ao normal, esse novo normal chegar, eu acho que o profissional vai ter um leque maior de possibilidades para contar uma história, uma bagagem muito interessante como jornalista. Isso com certeza vai fazer a diferença lá na frente. Está sendo sim muito desafiador por conta desse espírito, né, de empatia, solidariedade, de respeito ao próximo. Mas eu acho que o lado profissional também está pesando e tem o seu lado positivo pela bagagem que o profissional está ganhando. Ô, Juliano, e emendando nisso aí, cara, o mercado de trabalho também vai encolher, né? Todo o mercado de trabalho vai encolher, a economia vai encolher, enfim, vai tudo ter uma modificação. E o jornalista, o repórter, ele vai ter que se reinventar mais uma vez. Isso, né? É claro. Antigamente você ir para a rua tinha todo um batalhão, né? Você tinha 5 pessoas para ir contigo na rua. Hoje, vamos lá, vai 3. Amanhã vai cada vez menos. Então as pessoas vão ter que cada vez mais se reinventar e saber de tudo um pouco. Eu queria saber de você qual é a sua visão para esse novo normal, para o profissional do jornalismo. Como é que você vê os desafios que você acredita que você, eu e quem vai se formar vai encarar para frente? Eu acho que o profissional não pode ficar limitado de maneira alguma. Eu acho que ele tem que estar preparado para encarar o online, né, o streaming, tem que estar encarado para enfrentar a TV, o rádio, o site, porque se vai ter alguma dificuldade em relação à oportunidade, ele tem que estar preparado para tudo, né? O streaming pintou aí como um grande desafio, uma grande oportunidade, eu acho que vai abrir muito leque. A gente está vendo também várias plataformas criadas, eles têm o Globoplay, Premier Play, então a gente vê aí muito Sport TV Play, então assim, a gente vê realmente essa área crescendo muito, e eu acho que não posso chamar nem mais de futuro, é o presente, né? Então, esse investimento do profissional para trabalhar no digital tudo é muito legal. E até mesmo para a pessoa aprender na TV, usar aquilo na TV. Né? De uma certa maneira, a dinâmica do digital ela também pode ser um recurso interessante para trabalhar na TV. E é muito importante. Eu acho que o profissional hoje ele tem que parar para pensar que, independente de pandemia, ele precisa crescer. Ele precisa abrir esse leque de possibilidades para ele enriquecer realmente o trabalho dele dentro da TV, no streaming ou qualquer plataforma. Juliano, e nessa pandemia, cara, você tem aproveitado, né, esse tempo para estar estudando, para ler? O que você anda fazendo em relação... Daqui a pouco eu vou perguntar na parte de entretenimento, tá? A gente vai ficar um assunto um pouco mais leve. Mas para a formação, para a sua formação profissional, o que você tem feito hoje, assim, que você recomenda a galera que está estudando jornalismo, está fazendo? Está estudando algo, lendo algo? Assim, quando eu continuo trabalhando, né? Porque, assim, na verdade, Sim. A gente pensa assim, tá em casa, tá trabalhando menos ou mais, porque, assim, quando eu não tô no esporte, eu tô no jornalismo. Então, a minha escala acaba sendo a mesma, acabo indo muito pra rua para fazer
o geral, chamado geral, e quando eu estou no esporte, às vezes eu estou numa matéria que eu fico trabalhando nela há 5, 6 dias, depende da matéria. Nessa semana mesmo, eu estou fazendo uma para o esporte espetacular que eu comecei na segunda e vou terminar na sexta-feira, para ir ao ar no domingo. Então, assim, a rotina, ela continua apertada, mas quando tenho tempo eu procuro estudar idiomas, eu procuro também ler um pouco também, porque nessa correria a gente tenta também dar um tempo em casa, relaxar um pouco, curtir a família, que também é muito importante, e também ajuda você a relaxar, a baixar um pouco a adrenalina, que vai ser importante lá na frente. Acho que mesclar isso é muito importante. Mas a minha rotina profissional, ela continua corrida. Ela não diminuiu, até porque a gente está nessa de, né, esporte geral, então acaba que fica bem corrido realmente essa semana. Então, a correria continua. Não, e assim, você falou algo que eu tenho notado, todo mundo que eu estou entrevistando aqui, estou trocando a ideia, tem falado muito da questão do idioma, né, o Juliano, de estudar mais de um idioma. Antigamente, não, eu vou estudar o inglês. Hoje em dia, o inglês ele já é básico, junto com, né, a nossa língua nativa, e estudar uma terceira língua, né? Muita gente fazendo isso, né? É interessante também, para quem está hoje pensando em ir para o jornalismo, também começar a pensar dessa maneira, né? De estudar também, ou ter pelo menos uma base de outras línguas, né, Juliano? Tá preparado para, de repente, cobrir um grande evento, como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, pensar em ser correspondente um dia. Tem tanta gente que gostaria de morar fora do Brasil por um tempo, crescer culturalmente, ter essa oportunidade de trabalhar com o que gosta, pode ser também um elemento interessante. Então, acho que o idioma vai ajudar muito, né? O inglês é a língua universal, mas ter também enfim, crescer com uma terceira língua, uma segunda língua seria fantástico, né? Você abre essa possibilidade de trabalhar em outros lugares e até mesmo possibilidade de entrevistar outras pessoas, ter o domínio da língua faz toda a diferença. Verdade. Juliano, e agora falando do dia a dia, né? O que você tem feito de fato? Assim, por exemplo, poder sair de casa não está podendo sair, né? O que você curte? Você curte música? Curte ver um bom filme? O que te atrai dentro de casa para relaxar? Curtir a família, curtir a esposa, curtir o cachorro, ver filme, tentar fazer um exercício. É bom também exercitar a mente e exercitar o corpo também nesse momento, porque acho que ajuda. Durante a pandemia é importante exercitar o corpo. Então, eu procuro fazer exercícios quando tenho tempo em casa, tiro um pouquinho do dia para fazer, porque eu acho que é importante também a gente cuidar um pouco do corpo, que também faz parte do cuidado com a mente, né? Então, em casa eu procuro ver filmes, tentar de alguma forma estar ali próximo da família, como eu te falei. Isso faz muita diferença num momento como esse. A gente está completando 4 meses de pandemia, né? Então, assim, já temos aí, né, esse período de 4 meses. Então, é muito tempo, realmente. Acho que nossa geração não viveu isso, né? Outras gerações também. Acho que nenhuma, né, Juliano? É um negócio muito louco, cara. É muito louco. Porque a gente não pode comparar com 100 anos atrás, porque era uma outra maneira de viver, então é difícil você comparar. Mas, assim, está sendo muito desafiador também como pessoa. Então, eu acho que é importante você ter esse teu momento com a família, esse teu momento de curtir a família, para fazer a diferença no trabalho também, para você ter calma para fazer suas escolhas, para ter calma também quando passar tudo isso e você ingressar no jornalismo e pensar nas novas metas. Então, é muito importante cuidar da mente nesse momento, sabe? Assim, a mente ela tá sofrendo muito com essa pandemia, então a gente tem que cuidar muito da mente. A gente não é acostumado a ficar tanto tempo em casa, né, cara? A gente fica reclamando todo o tempo todo. Como eu gostaria de ter tempo para ficar em casa. E hoje não, a gente... Meu Deus, eu quero sair de casa, eu quero ver um simples filme, ir no cinema, curtir uma praia. E hoje a gente vive esse ambiente que é dentro de casa... sai na rua, sai no objetivo de fazer compra, trabalhar e voltar. Isso deixa a gente racionalmente assim... Cara, louco, eu não sei você, eu tô falando até por mim, eu tô ficando louco. Essas lives aqui, essas conversas que a gente tá tendo aqui, tá sendo até uma maneira de poder, assim, sabe, fazendo a mente. E olha que eu não estou de quarentena, trabalho no hospital, mas a gente sente falta de sair do trabalho. Eu não bebo, né, mas ir lá comer um negocinho e tal. E imagino que para você também é muito desafiador. Porque, como você disse, você fica 5 horas ali criando uma matéria, quando sai,
sabe fazer o jornalismo geral, é drama, é situação difícil, e fica aquela coisa maçante, cara. E a gente é da área de entretenimento, a gente gosta de esporte, né, cara? É muito louco isso, Juliano. A gente acha que vai precisar de uma terapia, né? É louco, né? Mas assim, eu acho que muita gente vai precisar nesse momento. Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo, como eu te falei, tem um lado positivo também. Acho que a gente cresce como pessoa. Acho que a gente vai olhar muito mais para o ser humano de maneira diferente. Acho que a gente vai pensar mais nessa questão da empatia. Acho que a gente vai crescer mais nessa questão da solidariedade, do amor ao próximo. Acho que tudo isso vai fortalecer com o que está acontecendo também. A gente tem que tirar coisas boas disso tudo. E no lado profissional também. Eu acho que o jornalismo geral também vai trazer muito isso, assim, para quem é do esporte, está tendo essa oportunidade de trabalhar com o geral, a pessoa vai conseguir trazer isso também, vai acrescentar de alguma maneira, vai dar uma bagagem, como eu falei, eu usei tanto bagagem aqui na live. Mas eu acho realmente que é uma palavra importante para isso, para esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é crescer mesmo, crescer como pessoa, como profissional, saber lidar com situações complicadas, situações que você precisa de uma decisão rápida. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, de uma certa maneira, vai colaborar. E, Juliano, eu quero fazer uma pergunta que muita gente tem uma certa dificuldade em responder, né? Outras, de boa. Eu acho que é um assunto tranquilo, que cara, essa nova tendência das pessoas retrucarem as notícias, as pessoas, sabe, colocar o jornalista como um vilão, né? É uma nova tendência também que é desafiadora na profissão, né, cara? Essa coisa tem que saber levar, a gente tem que saber levar, porque assim, eu acho que com a rede social fica mais fácil, fica mais próximo, né? A maneira como você pode dar a sua opinião, né? Acho que todo mundo agora tem esse poder de formar opinião com a rede social. Então, você pode colocar sua opinião, o torcedor ser contra, e a gente tem que entender, sabe? É difícil, às vezes é de uma maneira agressiva, às vezes não é uma maneira bacana, mas eu acho que é muito difícil você ter o controle, porque tá aí, né? A rede social tá aí, enfim, as plataformas estão aí. A gente tem essa possibilidade de opinar o que a gente acha, opinar da maneira como a gente percebe o mundo, como a gente está percebendo a situação. Então, para o jornalista, é uma questão de você entender, sabe? Às vezes você achar melhor não responder, não responde. Às vezes você achar que vale argumentar, argumenta. Mas também não vale a pena você entrar numa confusão ou qualquer outra, um bate-boca por causa de um comentário. Porque cada um tem sua opinião. Então, assim, a gente ajuda nessa formação de opinião, mas a gente também tem que aprender a deixar também, de uma certa maneira, o público opinar e cada um ter sua opinião e respeitar, sabe? E o jornalismo, né, tá fazendo o seu papel, que é de trazer a notícia, né, Juliano? As pessoas precisam compreender isso, né? A notícia é essa, os fatos são esses. Agora cabe a cada um aceitar e não ter o ataque a jornalista. Isso é uma coisa tão, na minha opinião, assim, ruim, que tá indo pro esporte também, né, cara? Porque, assim, eu vou até tentar te explicar onde eu quero chegar falando em relação a isso. Sobre clubes de futebol, né? Hoje a gente tem as mídias sociais, né? E tem as mídias pró-clube, né? Torcedores que vão lá, criam uma mídia e fazem um jornalismo, algo tendencioso ao clube, né? E aí, quando você traz, como jornalista, uma notícia, um fato, né, sobre o clube, as pessoas vão lá e atacam, a mídia está atacando o clube, isso, enquanto você só está trazendo informação, né, Juliano? Também isso é muito complicado. A internet trouxe muita coisa boa, mas também trouxe essas situações que é difícil da gente levar, né? Encarar o fake news é muito difícil, mas é como eu te falei, eu acho que nesse momento não tem muito o que fazer nesse sentido de responder ou não responder. É simplesmente você seguir fazendo um bom trabalho, apurando, buscando a informação de forma correta, mostrando que realmente a credibilidade ali dentro da tua informação, ela existe de fato. Agora, se existe essa questão do fake news, se existe uma plataforma X ou Y que faz determinado trabalho, ou então uma página que foca numa maneira de contar a história distorcida ou não,
não é o papel, talvez, do jornalista ter que debater isso. Eu acho que o jornalista tem que focar no melhor possível, da informação correta, na apuração bem feita, na imparcialidade. Acho que tem que ter esse trabalho bem amarrado em relação a tudo que vem acontecendo, né? É muito difícil. É muito difícil, como eu te falei. Eu acho que as pessoas agora, o acesso é muito grande. Então, cada um pode opinar da sua maneira, pode criar da sua maneira, e aquilo pode meio que virar uma verdade, entre aspas. Então, um profissional que trabalha com isso, ele tem que ter a consciência que o trabalho dele é preciso ter apuração, formação correta, buscar essa credibilidade, para ter o respeito como um profissional também. Então, eu acho assim que todo jornalista ele busca fazer isso. Ele busca a credibilidade, ele busca a notícia da forma correta, apura, realmente, vai em busca da fonte, vai em busca de uma coisa mais forte realmente em cima daquele assunto, né? Dá para concluir de fato a notícia. Agora, sobre fake news é tão difícil conviver com isso, é muito difícil. Juliano, voltando agora na questão da formação mesmo do jornalismo, né? Questão é importante a gente fazer conexão, cara. O que eu digo é o seguinte, de fazer contatos, né? Eu vejo muita gente que está hoje saindo da faculdade não tem essa manha, né? De fazer contato, de tentar ir atrás de fonte. Eu queria saber de você, como é que você faz, não o segredo, é claro, né? Mas como é que é essa construção, né, da fonte e de conexão que você faz, assim, uma experiência sua para a galera que está saindo da faculdade hoje e que não entende essa importância, né, das conexões, do contato com a galera da área, né? Até para você fazer a sua própria conexão, o seu próprio grupo de notícia, enfim, compartilhar e criar suas fontes. É importante você criar fontes ligadas ao clube que você está cobrindo. É importante você também abrir o leque de ter outras fontes de outros clubes, até para você chegar num consenso de informação. De repente, um jogador que está ali na disputa de dois clubes, aí você tenta ali buscar quem é o clube de fato. Então é importante você abrir esse leque. É importante você ter a fonte também dentro do futebol para você buscar uma matéria especial, para você ter acesso de uma forma mais fácil com um jogador. De repente, você com essa fonte consegue mostrar o quanto essa matéria pode ser interessante para ele, também mostrar o seu trabalho ali, o que você quer fazer é algo positivo, e ele se interessar por aquilo e topar entrar na história e você contar aquela história de uma maneira bacana. Então, acho que a fonte ela faz toda a diferença. É muito importante mesmo você construir isso ao longo do tempo, né? Sempre com muito respeito, sempre com muita imparcialidade em relação ao que você fala, sem, sabe, a troca, estou fazendo isso para você fazer isso, não tem essa. Eu acho que é tudo muito profissional, realmente. Eu acho que o jornalista ele tem que ter suas fontes para apurar realmente de fato. Claro, fonte que ele vai construindo realmente ao longo do tempo para saber se ela é segura ou não, para te dar aquela informação, você falar, bom, isso aqui eu confio, porque essa fonte aqui eu posso confiar. Então, isso você constrói, e é de cada um. É difícil você falar como é que você faz uma fonte segura. Passado o tempo, a prática vai te trazendo isso. Você vai percebendo com seus erros e com seus acertos sobre várias fontes que você vai conseguindo ao longo do tempo. Então, é muito importante. Isso é muito curioso, cara. Isso é muito curioso para gente que, né, não trabalha direto como vocês trabalham. Essa questão da fonte, cara, é uma coisa que eu fico imaginando, assim, eu falo, cara, como é que é? Porque, de fato, vocês acertam, cara, e assim, aí fala a fonte, mas eu falo, meu Deus, como isso? Um dia eu vou descobrir. Hoje, é a prática, é a prática. É a prática, né? Jean, e assim, cara, eu quero saber de você, o que você planeja para o futuro? O que você ainda pretende alcançar? Hoje está no jornalismo, estaria de repórter, mas você pensa em voos mais altos? Você tem um objetivo, de repente, acima da reportagem? Ou você quer se consolidar e, de repente, seguir por um outro caminho? O que você pensa para o futuro? Fico curioso, cara, fico curioso. Quando eu falei lá atrás para você que é importante você criar metas, acho que é bem por aí. Só que eu acho assim, é uma opinião minha nesse caso da meta. Acho que não vale a pena você criar uma meta muito longa. Talvez seja uma meta ali, você tem que construir algo de um ciclo, talvez. Você pensa assim, bom, o que eu penso em um ciclo? Eu penso nisso, nisso, aquilo. Então eu vou dizer assim, o que eu penso agora para os próximos anos. Eu digo que para os próximos anos eu quero
continuar na empresa que eu estou e crescendo cada vez mais, que eu estou muito feliz onde eu estou. E estou a cada dia construindo uma história bonita, uma história bacana, convivendo com pessoas especiais e aprendendo muito. Eu quero poder chegar daqui a um ano e falar assim, poxa, como eu aprendi em um ano? Aí daqui a 2 anos, poxa, como eu aprendi em 2 anos? E eu acho que esse conhecimento, ele vai ajudar a voos maiores. E aí você abrir um grande evento, você, sabe, de repente fazer uma cobertura internacional daquela que você sempre sonhou. Então, agora, nesse momento, eu penso em aprender, porque, assim, a palavra que eu estou mais utilizando nesse momento onde eu trabalho é aprender. Assim, eu venho aprendendo demais com as pessoas que eu trabalho. É legal demais a Globo, né, cara? Eu vejo isso. Todo mundo que eu converso aqui, cara, que trabalha no Grupo Globo, a gente sente aquela alegria, cara. Aquela, pô, cara, tipo assim, nossa, eu tô vivendo como o brasileiro, muito brasileiro, né? Fala que tá vivendo o sonho americano. Não, eu tô vivendo o sonho do jornalismo, que é trabalhar na Globo, de aprendizado, né? A gente conversei com muita gente, cara, que passou até por outras empresas e, assim, é grato e, né, achou muito bacana, mas trabalhar na Globo, ele é uma situação, assim, diferente, né, cara? É realmente viver o sonho e que dá vontade de você criar metas. É o tipo de empresa que dá vontade de ficar anos e anos, né, Jânio? Até se aposentar, se deixar, né? Assim, eu posso dizer que nesse pouco tempo que eu tô aí na volta, né, um ano, eu tô muito feliz, assim, e penso exatamente como você falou. Mas eu acho que eu tenho muita gratidão por onde eu passei, por todos os lugares que eu passei, como eu te Sim. falei, desde a TVE, onde eu aprendi demais, depois pegando todos os lugares onde eu passei. Na Fox também eu aprendi muito essa questão de transmissão ao vivo, então me deu uma bagagem muito legal, que também está me ajudando muito nesse retorno à Globo. Então, assim, eu tenho muita gratidão por todos os lugares onde eu passei. Mas o momento é mais do que especial para mim. Assim, eu estou vivendo um momento de cada matéria uma evolução. Poxa, agora eu acertei isso aqui, agora eu posso acertar isso aqui. Agora, cada detalhezinho a cada matéria, sabe? Então, eu converso muito com a Fono, que eu trabalho lá, enfim, que está desenvolvendo todo mundo. Eu converso com outros repórteres, eu converso com produtores, com chefes, sempre buscando conhecimento em cada detalhezinho. A cada matéria, poxa, eu podia acertar isso aqui, eu podia melhorar isso aqui. Então isso para mim está sendo fascinante. Por isso que eu te falei essa palavra aprender, sabe? Eu sigo Cara, aprendendo. muito legal. Cara, poxa, como a hora passa rápido, cara, meu Deus. Já tá chegando agora no finalzinho. Juliano, eu queria aproveitar, cara, te agradecer, cara. Te agradecer mesmo. Você é um cara muito maneiro, muito bacana. Eu tenho. Cara, eu tinha um preconceito muito grande, cara, com o pessoal do jornalismo. Eu achava, pô, acho que o pessoal deve ser meio marrenta. E eu tenho. Cada dia vem descobrindo que vocês são, pô, pessoas muito generosas. A área do jornalismo, cara, são de pessoas de uma generosidade muito grande. E você, cara, é um cara também muito generoso de vir compartilhar, né, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Cara, torço muito, muito mesmo, cara, que você alcance todos os seus objetivos, cara, porque você é um cara merecedor e dá pra ver, cara, pela sua história, do quanto você batalhou, do quanto você vem aprendendo, né? E o melhor disso tudo, cara, você parar um dia, um momentinho, para vir compartilhar todo o seu conhecimento, cara. Eu quero realmente te agradecer de coração, Juliano. De coração mesmo, cara. Agradeço pelo convite, agradeço pelo papo que a gente está levando. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que construir sonhos é muito importante. Assim, eu acho que a pessoa não pode parar de deixar de sonhar, muito menos diante de uma pandemia. Eu acho que tem que continuar. Eu construí esse sonho lá atrás e hoje eu estou colhendo isso. Antigamente eu acompanhava algumas pessoas na televisão e hoje estou trabalhando na mesa ao lado. Então, É assim, sensacional, né? é uma coisa que até hoje não cai a ficha, mas eu acho que isso faz parte do sonho. E cada momento você vai buscando essa realização e você vai pensando numa outra meta, numa outra meta, numa outra meta, e você assim vai construindo, né, essa vontade, esse desejo de crescer. Então eu acho que o profissional de jornalismo ele precisa construir metas de fato, seja com pandemia, sem pandemia, porque eu acho que o momento é difícil, o momento é muito complicado para todo mundo, mas eu acho que o sonho permanece, porque uma hora isso vai passar e vai passar de fato, a vida vai voltar ao normal e as pessoas precisam sonhar cada vez mais e buscar isso de fato, buscar realmente e tentar receber essa oportunidade
de uma maneira muito impactante, de abraçar a causa e falar, não, vou aprender muito aqui, para depois chegar lá e Jana, ir galgando. vai acabar aqui o nosso tempo. Jana, obrigado de coração, cara, mesmo.